O início da oração que foi escrita no Livro Comum de Oração é uma oração escrita por Thomas Cranmer. Thomas Cranmer ele viveu ali entre final de 1400 e início de 1500. Ele foi o líder da reforma na Igreja Britânica, na Inglaterra. O reformador famosão é Lutero, mas ali, na região da Inglaterra, na Igreja Britânica, foi Thomas Cranmer, o cara que liderou toda a reforma ali junto à igreja. E nesse livro de oração comum, que existe até hoje, que é comum até hoje, a oração que ele escreve, que ele fez e que é lida em muitas liturgias, ela começa assim: Senhor, permite-nos seguir, praticar o exemplo de paciência de Jesus Cristo. É muito legal a gente pensar que uma oração, naquele clima tão efervescente, que foi o clima da Reforma Protestante, porque a Reforma, não se iluda, as conquistas que a gente vive hoje, as conquistas da Igreja Cristã, para que ela fosse reconhecida, tivesse liberdade, tivesse o seu crescimento e a sua possibilidade de se aproximar do texto sagrado e da Bíblia Sagrada e poder protestar, poder questionar interpretações bíblicas, custou a vida de muita gente. Existiram batalhas, teve gente que morreu, não foi fácil. E aí a oração, no livro de oração comum, começa dessa forma: Senhor, permita-nos seguir o exemplo, o modelo de paciência de Jesus Cristo. Você exercer paciência e ter paciência em todas as situações da vida. O fato é que muita gente que está me ouvindo agora, muitos de nós, a gente tem tido a nossa paciência, temos experimentado o esgotamento da nossa paciência, o limite da nossa paciência. Não é incomum ouvirmos frases como: já deu, a minha paciência acabou, não vou mais esperar, não suporto mais, fim de linha. E o que seria paciência? Paciência, se você for pesquisar, se você for consultar, você vai encontrar muitos significados. Existem muitas explicações para a palavra paciência. Os próprios dicionários não são iguaizinhos. Cada dicionário, na sua linha de explicações e raciocínios, traz explicações diferentes e definições diferentes. Não que elas sejam conflitantes. Pelo contrário, elas se somam. Mas algumas coisas que paciência significa e é fácil de percebermos é justamente calma, tranquilidade, equilíbrio, estas coisas. Agora, se paciência fosse somente isso, somente esses poucos significados que eu acabei de dizer aqui para você, se paciência significasse apenas isso, porque significa mais, mas se fosse apenas isso, e aí? Você ainda tem? Paciência, você ainda tem? Eu poderia complicar a pergunta. E o modelo de paciência de Jesus? Temos? Gosto muito da oração do reformador. Gosto muito da oração que Thomas Cranmer escreve durante o seu
período, durante o seu turno como líder da reforma ali na Inglaterra. Senhor, permite-nos seguir o exemplo, permite-nos sermos praticantes do exemplo de paciência de Jesus Cristo. E como é, como era, como sempre será a paciência de Jesus Cristo. O Evangelho nos dá pistas, o Evangelho ele nos mostra o comportamento e a atitude de Jesus. E uma passagem, de forma assim, bem destacada, pelo menos para mim, mostra o desempenho, mostra a forma como Jesus exerce paciência. Mas não apenas Jesus, mostra as suas testemunhas que estão acompanhando ele no processo e na caminhada daquele dia. Se você está com a sua Bíblia, abre ela aí no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler aqui em nome de Jesus, dos versículos 20 até o 24. Diz assim: E ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos os homens se maravilharam. Ou seja, aqui no 20, eu estou no final da narrativa de antes. Então aqui, um cara abençoado divulga em 10 cidades, que Decápolis era o conjunto de 10 cidades, o que Jesus fez por ele. E as pessoas se maravilham, ou seja, a fama de Jesus nessa altura aqui está bombando. Eu estou só no capítulo 5, mas o Evangelho de Marcos, mesmo sendo o menor dos evangelhos, ele é um evangelho que tem a marca da ação, ele é um evangelho nervoso, ele é um evangelho de muita ação por parte de Jesus. E aí a gente entra no 21, quando começa uma nova cena, do 21 até o 24. E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filhinha jaz à beira da morte. Rogo-te, venhas e lhe imponhas as mãos para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele. Amém? E Jesus, grava isso, e Jesus foi com ele. E muitas pessoas o seguiam e o apertavam. Fecha os olhos. Senhor, glória, honra e louvor pertencem somente a Ti. Tu és digno da nossa adoração. Tu és digno, Senhor, que seres celestiais o adorem, o reverenciem, o glorifiquem a cada segundo, eternamente, no mais altos céus. Portanto, eu te peço, Senhor, misericórdia e graça para esse momento de culto, para esse culto online, para que a gente possa, com o poder, Senhor, na unção e direção do Teu Espírito Santo, ministrar esse trecho das Escrituras, para que sejamos alimentados na Tua Palavra. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém? Olha só, essa narrativa começa falando que Jairo, o governante de uma sinagoga, se aproxima de Jesus. Só que a narrativa, tanto aqui quanto nos outros evangelhos paralelos que contêm a mesma narrativa, a mesma história, todos os evangelistas, os autores bíblicos, eles fazem questão de destacar a postura de Jairo.
Jairo, ele corre até a presença de Jesus, ele se prostra diante de Jesus e ele clama muito. Tem toda essa ênfase. A minha filhinha está gravemente enferma. E eu gostaria demais, Jesus, que o Senhor me seguisse e fosse comigo até a minha casa. E lá, Jesus, eu gostaria que o Senhor impusesse as mãos sobre a minha filhinha, porque se o Senhor fizer isso, ela será curada. Por que é que os evangelistas dão essa ênfase na postura de Jairo? Eles dão essa ênfase na postura de Jairo porque, nessa altura do campeonato, nesse momento aqui do evangelho, a oposição dos líderes religiosos em relação a Jesus já era extremamente grande. Portanto, os líderes religiosos, governantes de sinagogas, rabinos, mestres, fariseus, escribas, doutores da lei, todo esse time, esse status, todo esse aparato de religiosos, eles se levantavam em oposição a Jesus. Porque Jesus, ele é o rabino diferente, ele é o mestre diferente, ele é o líder diferente. Jesus, ele chega, começa o seu ministério público e ele vai quebrando paradigmas, ele vai restabelecendo uma nova forma de se relacionar com Deus. Ele está dizendo ao povo: eu sou o que sou. O reino de Deus é chegado a vós, arrependam-se. Eu perdoo os seus pecados estão perdoados. Os líderes religiosos não admitiam esse tipo de expressão e essa postura. Como assim? Só Deus pode perdoar pecados. E quando Jesus declara eu perdoo, ele está dizendo eu sou Deus. Eu sou o Messias. Eu sou o que sou. Essa expressão eu sou o que sou, o judeu ortodoxo tradicional, ele só aceitava na pessoa do Deus Jeová de Israel, lá do Velho Testamento, mas não num nazareno que anda entre nós, que suja os pés nas poeiras da Galileia, que come com todas as pessoas, que abraça todas as pessoas, que se aproxima de todas as pessoas. Portanto, esse início de narrativa mostra que mesmo entre os religiosos, mesmo entre esta elite espiritual religiosa de Israel, muitos estavam ouvindo falar do Nazareno, do Jesus, do Cristo, que estava operando milagres, que estava pregando, que estava andando entre o povo, que as pessoas faziam fila para serem curadas. E esse cara tem uma filhinha. Ele tem uma filhinha que ele já tentou de tudo para que ela fosse curada e não consegue. Então esse cara, ele sabe que Jesus está ali, a multidão segue Jesus, o texto já fala isso, mas ele corre, ele se prostra, ele ajoelha, ele clama. Só esse início mostra para mim e para você que não existem pessoas no mundo que não possam ser alcançadas pelo poder de Jesus Cristo. Não existem pessoas que são inatingíveis. Ai, aquela pessoa naquele cargo, naquela posição, com tanta grana, esquece. Esse tipo de barreira e dificuldade sou eu e você que colocamos. Mas o Jesus que nós servimos, ele é impactante, ele é cativante, ele é influente, ele é sedutor, ele é poderoso. Ele era, ele é e ele sempre será. Porque só ele tem a mensagem do reino, essa mensagem viva e eficaz. Bom, e aí Jairo vai. E aí o texto diz, conforme eu li, que Jairo pede e Jesus, o texto fala que Jesus
foi com ele. As coisas estão começando muito bem para Jairo. Jairo, ele tem uma filhinha doente, ele vai, ele clama, ele pede, e o texto fala que Jesus foi com ele para a casa dele. Mas o texto diz no mesmo versículo que uma grande multidão também foi, e que a multidão apertava Jesus. É difícil para a gente imaginar essas cenas. É difícil para a gente imaginar que tamanho é essa multidão, como é que é essa coisa, mas o evangelista está sendo claro. Jesus é comprimido, é apertado, é empurrado, porque é muita gente seguindo Jesus. E não se esqueça, Jesus chamou apóstolos, Jesus chamou discípulos, Jesus não chamou guarda-costas. Jesus não tem um staff de guarda-costas, ele não tem uma guarda real, ele não tem soldados. Ele tem pescadores, gente do povo, ele tem homens simples, homens que não foram treinados para serem guarda-costas. Embora tivesse ali os filhos do trovão, embora tivessem pescadores rudes, embora tivessem caras que embainhavam pequenas espadas, tudo ok, mas não são soldados e guarda-costas. É gente comum. E Jesus está caminhando e tudo está rolando. Ou seja, então para Jairo, começou bem. Tudo começou bem. Mas a paciência dele vai ser testada na caminhada. Eu não vou ler, mas você sabe o que acontece. O que acontece é que logo na sequência vai surgir uma outra pessoa que também precisa de Jesus, que também está com a mesma angústia de Jairo. Jairo tem na casa dele uma filhinha de 12 anos de idade, mas aqui vai aparecer uma mulher, que o texto diz que o que ela sofre é de um fluxo de sangue intermitente, ininterrupto, que não cessa, que não para, há 12 anos. São 12 anos, 24 horas todo dia, durante 12 anos, o sangue dessa mulher não para. Ela tem um fluxo de sangue. Então o texto diz que essa mulher, ela se aproxima e ela aproveita a multidão. Aquilo que para mim e para você poderia ser incômodo, poderia ser algo que fizesse a gente desistir. Eu não vou lá porque vai estar lotado, vai estar apertado, não vai ter lugar para eu sentar. Eu queria o ar-condicionado direcionado para mim, eu queria um leque, eu queria pessoas me abanando, eu queria uma cadeira estofada, eu queria um som muito bom, eu queria, né? Mas vai estar lotado, eu vou ter que ficar em pé, eu vou ter que ficar na janela, eu não vou conseguir entrar, então eu nem vou. Isso que para a gente seria um desconforto, para a mulher era uma vantagem. Porque na cabeça dela eu me misturo na multidão, muita gente aperta Jesus, toca em Jesus, ele não vai nem perceber, porque a fé dela e a intenção dela era: se eu somente tocar nas orlas do seu vestido, da sua túnica, eu serei curada. A princípio, o que esta mulher tem é uma fé um tanto quanto supersticiosa. A fé dela é: eu toco, eu sou curada. A visão dela era por aí. E eu toco e ninguém percebe. E ela tem motivos, porque ela é mulher. Porque a condição dela, cerimonialmente, ela não poderia estar ali. Ela teria que se recolher e ficar isolada, porque ela está sangrando. Cerimonialmente, pelas leis cerimoniais, ela não poderia. Então ela não pode cerimonialmente, ela não pode tocar num judeu, no nazareno, num homem, porque ela é mulher. Ela não pode falar em público porque ela é mulher. Ela só tem desvantagens. Mas ela sofre há 12 anos. Então ela vai, ela toca, ela consegue. Jesus para. Agora tenta imaginar, o Jairo, você não pode perder de vista o Jairo. O Jairo está ali, aflito, ele já se prostrou, ele já clamou, ele já orou. Eles estão caminhando. Ele gostaria que Jesus caminhasse rápido, mas o texto fala que a multidão segue Jesus e aperta Jesus. Então, não dá para andar rápido.
Não sei se você já teve ciclos na sua vida, ou tem hoje, como eu já tive. Eu nasci em São Paulo, trabalhei em São Paulo e por muitos anos eu fui office boy em São Paulo. E rapaz, já naquela época, pegar um ônibus em São Paulo, pelo amor de Deus. Então, eu entendo exatamente isso. Ônibus no horário de rush em São Paulo, você não anda, a massa te leva. Se você precisar descer no terceiro ponto e você estiver lá atrás e lotado, você não vai conseguir chegar lá na frente. O teu ponto vai passar e você não chegou porque está apertado, você não consegue. Entendeu? Então eu imagino o Jairo assistindo. O Jairo está assistindo e Jesus não vai na velocidade que ele, como pai, precisa que Jesus vá. Tenta pensar quando fica alguém doente na sua família, na sua casa. Quando o médico fala, não dá mais tempo, vocês têm que correr. O desespero. Você precisa das coisas agora, mas não acontecem. Então Jesus está indo. E aí Jesus, como se não bastasse a multidão, o aperto e a marcha lenta na caminhada, Jesus para. Eu acho que quando ele parou, Jairo falou, não, o que aconteceu? E Jesus fala assim, quem me tocou? Aí os discípulos falam, mestre, como assim quem me tocou? A multidão te aperta, não tem espaço, muita gente te tocou. Eu acho que na hora que o discípulo que falou isso terminou de falar, o Jairo falou, é isso mesmo, Jesus, vamos porque o Senhor prometeu. Aí Jesus continua e fala, não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti agora sair virtude de mim. Jesus já sabia, evidente, quem o havia tocado, que era uma mulher. Jesus já sabia que já tinha curado ela do seu fluxo de sangue. Jesus já sabia, mas ele começa a fazer perguntas. O Jairo não aparece aqui. O Jairo fica na dele, fica quietinho. Mas eu imagino como é que foi para o Jairo ter paciência nesse momento. Tipo, não, peraí, como assim? Até que a mulher se confessa. E ela fala, não, fui eu. E conta o problema dela. Eu acho que o Jairo, nesse momento, deve ter assim ficado pilhado, tipo, caramba, essa mulher cerimonialmente nem podia estar aqui, ela está contaminando todo mundo. Ela fez a coisa de forma clandestina, eu não. Eu me aproximei, eu me prostrei, eu clamei, eu pedi, foi uma coisa pública, eu passei pela minha humilhação, eu esqueci os meus títulos, que eu sou o governante da sinagoga, eu sei que tem muita gente me criticando, eu fiz tudo isso. Agora ela vem aí quietinha e tal, e pá, e quer a bênção, e Jesus está parado aqui e minha filha está morrendo. Está com uma doença incurável. Poxa, Jesus. E aí agora eu vou ler para você a resposta de Jesus para ela, e a gente vai ler agora do 34 até o final aqui do capítulo 5. No 34, depois que ela fala tudo, Jesus diz para ela, filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e sê curada deste teu mal. É muito, mas muito profundo o que está acontecendo aqui. O Jairo está suportando pacientemente, não sabemos se a paciência dele já tinha se esgotado. Mas é surpreendente ver a paciência de Jesus com toda a situação. Porque eu, como pastor, se alguém fala, pastor Edmilson, está na UTI, o médico falou que vai morrer, o senhor tem que vir fazer a unção, cara, eu vou sair que nem um raio da minha casa. E eu não sei se alguém me parar no caminho, se eu vou parar para dar atenção, ou se eu vou falar, não, aguenta aí que tem alguém morrendo lá, depois eu te atendo. Mas ele é Deus, ele é o Messias. Então, quando ele diz para essa mulher, filha, a tua fé te curou, Jesus já está dando uma lição didática
teológica profunda para ela. Jesus está falando para ela: não é minha túnica, não é o toque teu na minha túnica, é a tua fé. Você teve fé, e uma fé pura, uma fé linda. A tua fé te curou. Vá em paz e seja curada desse teu mal. O seja curada desse teu mal é todas as consequências sociais, espirituais, religiosas, familiares que você enfrentou na sua vida inteira, nos últimos 12 anos. Vai viver agora, vai ser feliz. E quando Jesus fala para ela e dá toda essa lição e faz ela passar por essa confissão pública e ninguém acusa a mulher e ela fica livre, Jesus também está chamando essa mulher para um relacionamento. O relacionamento com Cristo implica, sim, em fé, em confissão, em quebrantamento. E Jairo está de lado aprendendo tudo isso. Mas a coisa não está fácil. Então essa mulher de 12 anos, ela fica 12 anos sofrendo. Imagina o que é isso. Você, mulher que está me ouvindo, as mulheres que estão vivendo o seu ciclo, o seu tempo, os seus anos de menstruação, aqueles 3, 4, 5 dias, sei lá quantos dias, cada uma tem um estilo, um jeito, um organismo funciona. Imagina se fosse o mês inteiro. E se durasse o ano inteiro? E se durasse isso 12 anos? É a situação dessa mulher. E ela é curada. E aí Jesus aqui fala isso. Aí a gente volta para o Jairo e olha a sequência do que vai acontecer. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, imediatamente, ouvindo essas palavras, disse ao governante da sinagoga: não temas, crê somente. Então, no meio daquele alvoroço, daquele povo todo, da mulher, o Jairo impaciente, o Jairo sofrendo, o Jairo tremendo, o Jairo chorando, os funcionários dele, o pessoal chega para ele e fala assim: deu ruim, casa caiu, esquece, não incomode o mestre, a sua filha morreu. Imagina receber essa notícia. O Jairo se humilhou, o Jairo foi, ele pagou o preço. E a filha morreu. Ou seja, nesse momento, porque o Jairo, ele foi atrás de Jesus, atrás de uma única coisa. O Jairo foi atrás de Jesus em busca de cura para a filha dele. Era isso que ele queria. E isso ele não conseguiu, conforme o texto diz. E aí Jesus, que tem uma paciência que a oração do livro comum de oração nos ensina, Senhor, que eu consiga seguir o exemplo da paciência de Jesus. Jesus pacientemente. Quando tudo parece que está perdido, que a casa caiu, Jesus vira para o governante e Jesus fala para ele: não tenha medo, não se apavore, não entre em desespero, não desista, creia somente, creia. E aí continua o texto. E não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Até aqui por enquanto. Então Jesus, ele vai, ele segue, ele chega, então a multidão o aperta, tudo complicado. A mulher lá foi curada, agora Jesus está chegando na casa de Jairo, e o texto fala que também tem outra multidão lá, muita gente, um alvoroço, gente chorando, gente desesperada. Eu imagino Jairo chegando, a esposa, os vizinhos, os amigos, todo mundo falando: Jairo, não deu tempo, não deu, ela morreu. E é sempre desesperador quando morre uma criança. É mais desesperador do que quando morre um ancião de 100 anos de idade.
Porque uma criança de 12 anos tem uma vida pela frente. E aí eles vão e falam, e aí Jesus olha para todo mundo e fala, escuta, peraí, por que é que vocês estão sofrendo, chorando, lamentando tanto? A menina não está morta, ela apenas está dormindo. A sequência diz que as pessoas riram de Jesus. As pessoas riram de Jesus. Esse é um riso irônico, esse é um riso onde a fé cessou, esse é o riso quando a paciência já foi embora faz tempo. Que eu imagino aqui que todo mundo está tendo paciência. O Jairo avisou, eu vou chamar Jesus, o pessoal ficou com paciência esperando. O Jairo ficou com paciência esperando. Só que o Jairo já soube lá que a filha morreu, e ele estava com paciência. Jesus fala para ele, não temas, crê somente. Então agora que paciência que é a que Jairo tem? Porque Jesus está tendo toda a paciência, com todo mundo. Mas há limites. O texto fala que Jesus pede para que todos saiam. Fica somente o pai e a mãe, e aqueles que estavam com ele, o núcleo duro dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. É esse pequeno grupo que entra. E eles riram. E eles riram porque eles não entendiam o que Jesus ia fazer. E o que Jesus ia fazer explica por que Jesus falou o que falou, porque eles riram de Jesus ter falado, ela está dormindo. E eles falaram, ele não sabe de nada. Ela morreu. E de fato ela morreu. Ela não estava quase morta. Ela não estava para morrer. Ela morreu. Só que Jesus fala, ela está dormindo. E eles dão risada. Agora, por que Jesus falou que ela estava dormindo? Não foi para eles rirem. E não foi também para contradizer o quadro evidente que ela morreu. Quando Jesus fala, ela está dormindo, ele falou por causa das duas palavras que ele vai falar agora. Eu vou ler para você. As duas palavras que ele vai falar exatamente aqui no 41. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. As duas palavras gregas são essas. Vamos na primeira. Quando ele fala Talita, Talita não significa simplesmente menina, como está aqui. Porque Talita não capta a mensagem do que Jesus quis ensinar. E Talita também não responde o que ele disse poucos versos atrás. Ela dorme. Talita foi a palavra que Jesus escolheu para usar nesse momento, que era a palavra que os pais usavam carinhosamente para os filhos. Se fosse para fazer uma tradução ali, o mais próximo seria meu amorzinho. Seria como os pais falariam. Porque quando você chega na segunda palavra, que é o cumi, ela significa simplesmente levanta. Ela não tem dois significados. A palavra cumi, ela não significa ressuscita. Não significa. Ela só significa levanta. Então agora pega a expressão carinhosa do Talita com o cumi. A frase ficaria assim: meu amorzinho, está na hora de você levantar. Tem detalhes aqui no versículo que são tremendos. Jesus pegou a menina pela mão. Não se esquece, ela está morta, é um defunto. Mas Jesus pega ela pela mão. Como que os pais acordam um filho? Eu estou falando de pais normais, pais carinhosos. Eu não estou falando de pais ogros, que tacam o sapato no filho para ele acordar. Eu estou falando de um pai que sabe que a sua filha, o seu filhinho está enfermo, está com febre, e vai lá e pega pela mão. Meu amorzinho, vamos levantar, eu te ajudo. Não é assim? Então, a expressão aqui é essa, meu amorzinho, está na hora de levantar.
As pessoas estão assistindo, os 3 apóstolos e os pais. E Jesus usa essa expressão, talita cumi. E aí a tradução diz que quer dizer, menina, levanta-te. Mas fica muito frio. Aqui existe uma afetividade profunda. E o que é legal desse texto? O que é legal desse texto é que Jesus, ele vence o pior inimigo da raça humana, a morte, com a linguagem do amor. Ele vence a morte com o amor. O que Jesus está ensinando para aquela audiência, para mim, para você, é: se você estiver de mãos dadas comigo, nem a morte o derrotará. Se você estiver de mãos dadas comigo, a morte para você será apenas um sono, que de fato é como a Bíblia nos ensina. Aqueles que dormem no Senhor, eles serão ressuscitados no último dia. Então, quando Jesus ele fala para ela, talita cumi, é meu amorzinho. Eu imagino toda a paciência do caminho de Jesus. E o que é paciência para a gente imitar a paciência de Jesus? Que a gente saiba experienciar, vivenciar a paciência de Jesus, que é o livro da oração comum, a oração que Thomas Cranmer escreveu. Paciência é resistir e não desistir ao longo do percurso. Paciência é quando você trabalha bem trabalhado, independente da recompensa. Paciência é quando todo mundo está te detonando, mas você continua fazendo o seu melhor. Às vezes as coisas demoram, às vezes as injustiças contra nós são muito grandes, às vezes as coisas não dão certo, como foi no período até o momento que ela ressuscitou para Jairo. E são nesses momentos que a gente, sem perceber, perde a paciência. Pode ser que tenha gente me ouvindo aí que já perdeu a paciência e não notou. Você está no automático, vai na igreja, abre Bíblia, assiste essa live, faz orações mecânicas, mas não tem mais paciência para esperar. Eu imagino Jairo fazendo perguntas do tipo, por que é que ele parou para dar atenção para aquela mulher e não deu atenção para minha filha? O meu caso é urgente, o daquela mulher não. Ela já esperou 12 anos, ela podia esperar mais um pouquinho. Essa é a nossa lógica. Quantas vezes a gente questiona, poxa, passou da hora, tinha que ser agora. Poxa, não dá mais. Mas a gente não sabe de todas as variáveis que Jesus sabe na caminhada dele. Por isso ele trabalha com paciência, e uma paciência muito acima da nossa. Mas ele nos dá esse atributo. Esse faz parte dos atributos comunicáveis. Ele nos comunica a sua paciência, para que a gente também possa andar pacientemente. Eu e você precisamos ouvir também, meu amorzinho, está na hora de levantar, está na hora de você se erguer. Como eu disse, Jairo ele foi atrás de uma cura. Presta atenção. Mas a narrativa está terminando e ele viveu a experiência de uma ressurreição. Tem uma lição profunda aqui. Jesus sempre, ele dá mais do que a gente busca. Jesus sempre tem algo melhor do que o que a gente pede. O que poderia ser melhor do que a cura de uma doença incurável para aquele pai? Na cabeça dele, nada poderia ser melhor. O pior aconteceu, a morte. Mas Jesus vai e ressuscita aquela menina. É tremendo como termina o texto. Eu vou ler para você.
depois da ressurreição dela, o 42 e 43, e imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E ele ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou que lhe dessem alguma coisa para ela comer. Bom, o ordenou expressamente que nenhum homem soubesse é simples. Jesus, ele está no ministério público dele, e ele está caminhando pelas periferias, pela Galileia, por Cafarnaum, e ele vai caminhando para Jerusalém. Ele vai ser crucificado e ele sabe que ele caminha para o seu sacrifício, mas existe o tempo dele e não o tempo de Roma. Então, ainda não é hora de Roma colocar as mãos nele. E Roma só consegue colocar as mãos nele quando ele permite ir lá no jardim do Getsêmani. E ele deixa isso claro. Se eu quisesse, eu chamaria anjos agora que me livrariam. Mas esse cálice é meu. Isso é paciência no percurso longo, independente do sofrimento que venha, independente da injustiça que venha. Por quê? Porque Jesus sabe que no final tem ressurreição. E é isso que ele ensina aqui. Tem ressurreição. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, afirma que Jesus foi crucificado em fraqueza, para que eu e você pudéssemos viver em poder. Cara, a gente precisa dar as mãos para Cristo o tempo todo, cada segundo. Não dá para a gente largar a mão de Jesus quando o culto acaba, quando a bênção apostólica é ministrada. Não dá para largar as nossas mãos da mão de Jesus no churrasco, na praia, no entretenimento, nas brigas de família. Não dá. São os momentos que mais a gente precisa ouvir de Jesus: meu amorzinho, levanta, está na hora, não fica prostrado. O Jairo foi buscar e a filha morreu. Quantas coisas a gente pacientemente está buscando e elas morreram. E a gente desistiu, a paciência acabou. Esse texto me ensina que dá para a gente continuar buscando e confiando em Deus, porque nada morre quando Ele está com as mãos dEle nas nossas mãos. Tem paciência, meu irmão, tem paciência, minha irmã, tem paciência, garoto que está me ouvindo, garota que está me ouvindo. Você que tem 12 anos de vida, ou você que é mais velho e já sofre há 12 anos, porque a gente tem as duas situações nesse texto. A paciência de Jesus, ela é longânima, ela é amorosa, ela é poderosa, ela suporta todas as coisas e tem poder para todas as coisas. Então que a gente não desista, que a gente não se entregue, mas que a gente continue pacientemente esperando nele. O último versículo, a última frase dessa narrativa para mim é demais. É assim, tão espetacular quanto a ressurreição, porque é algo que está ao meu alcance, é algo que me toca. O cuidado de Jesus. Prepare alguma coisa para ela e dê a ela algo de comer. O cara acabou de ressuscitar a menina, ele tem todo o poder, mas ele está preocupado que a menina está fraca e que ela precisa de um lanche, ela precisa de uma comida gostosa, bem feita, carinhosa, ela precisa de alimento. Nós nunca vamos perder em esperar com paciência no Senhor, porque Ele continua sendo esse Deus do Evangelho de Marcos. Ele continua cuidando poderosamente das coisas impossíveis para a gente, como a morte, e dos detalhes corriqueiros do nosso dia a dia, como o alimento,
o pão nosso de cada dia. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. A pergunta segue. Paciência. Você ainda tem? Que Deus te guarde.